Eu quero estender o que você falou do UFC Manda. e trazer pra gente aqui aquela história do Charles do Bronx. Sim. Por causa daquelas 200 gramas e tal. Cara, isso, nesse mundo que vocês vivem, como é que o cara pode adquirir, ou existe uma certa fraude, ou isso não existe? Enfim, me explica como é que o cara pode, num dia, pesar X, no outro dia, pesar Y. É porque existe uma quantidade de peso no seu corpo que ela não é de fato sua. Você segura boa parte de peso no seu corpo oriundo de água, fezes e bolo fecal sendo formado com a alimentação que você tem, e de glicogênio. Glicogênio é um composto que está dentro do seu músculo, que é provindo do açúcar que você come. Então, se comer um pão, comer um macarrão, comer um arroz, comer qualquer composto que seja carboidrato, o seu corpo vai metabolizá-lo e transformar ele numa moeda corrente de energia dentro do seu músculo. Então ele fica estocado lá. Então você pega um atleta, por exemplo, ele guarda muito glicogênio muscular, porque é isso que ele usa quando ele vai treinar. Então o que um atleta como o Charles do Bronx faz na última semana é fazer um corte súbito de peso, em que ele interrompe o fornecimento de energia para o corpo dele. De carboidrato, de vamos dizer assim? No caso de carboidrato. E ele começa a queimar, ele começa a jogar fora isso aí. Junto disso, ele para o consumo de sal, porque o sal segura água no seu corpo, então ele consegue fazer uma desidratação. Caraca, e ele cria uma manobra toda propícia para quê? Para que naquela hora, naquele dia, naquele local, ele esteja o mais leve possível. Ah, mas por que faz isso então, Rubens? Isso não é agressivo? Isso é super agressivo. Mas isso garante que o atleta entre numa categoria de peso abaixo da dele, né? Abaixo do que seria o natural para ele. E com a reposição da comida, dos eletrólitos, da água, ele consegue aparecer no outro dia na pesagem 7, 8, 9 quilos mais pesado do que na balança em um dia atrás. Meu! E isso resulta num cara extremamente forte lutando numa categoria leve. Isso é muito comum dentro da arte marcial e, por incrível que pareça, isso foi tirado do bodybuilding. O bodybuilder que controla essa corte de peso. Tanto que a maioria desses atletas são cuidados, são monitorados por fisiculturistas, por nutricionistas que vieram do fisiculturismo. E o que aconteceu com o Charles foi uma fatalidade. Ele não erra assim normalmente. Ele é um cara extremamente profissional. É um cara que ele tá aí há tantos anos, já recordista de finalização pelo UFC da história. Foi uma surpresa pra todo mundo. A última coisa que eu tava preocupada com o Charles era o corte de peso. Porque ele já fez isso tantas vezes de maneira tão assertiva que realmente não deve ter sido por falta de profissionalismo ou de dedicação dele que isso tenha acontecido. Eu acho que realmente foi uma fatalidade. Isso pode então acontecer com qualquer atleta? Qualquer atleta. Qualquer atleta. Cara, que coisa. O corte tem que ser extremamente minucioso. Se você não conseguir... e aí, o que aconteceu? O título está vago mesmo com a vitória dele. Exatamente, é uma pena, né? Uma pena. Mas ele vai recuperar. Eu tenho certeza. Ele é muito dedicado, né? Com certeza.